Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Ed Melo e este é o programa Personalidades. Entrevista com informação e credibilidade. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Ed Melo, em mais um programa Personalidades. Você é sempre o nosso convidado especial. Nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua presença aqui pela Astral TV, 33.3 em São Paulo, capital, regiões metropolitanas, e você no interior, 47.1. Fique à vontade, a casa é sua e, é claro, por aqui passam os principais e melhores convidados e entrevistados do Brasil. Hoje ao meu lado, eu tenho a honra de receber o ator, cantor, apresentador, artista performático e já se apresentou ao lado de grandes nomes da música e das artes, como o querido Aguinaldo Raiol, esteve com Jair Rodrigues, Jamelão, uma das maiores duplas sertanejas do Brasil, Chitãozinho e Chororó, no teatro ao lado de Elba Ramalho. Sempre muito simpático, humorista e, claro, divertido. Seja muito bem-vindo, Paulinho de Jesus. Oh, meu querido, que bom estar aqui com você. Prazer é meu de estar aqui. Que honra. Muito legal. Primeiro, te parabenizar pelo programa e agradecer por esse carinho, por essa abertura de nos receber. É muito bom estar aqui. Satisfação é toda nossa. Quando falamos de Paulinho de Jesus, a gente fala de um artista completo, que traz toda a sua emoção quando está no palco, quando está ao lado das pessoas, tem um carisma enorme. O que eu falei no texto agora é real, para quem conhece, está sempre tratando todo mundo muito bem e, sem dúvida nenhuma, tem muita informação a nos passar, tem uma canção linda que ele vai interpretar no final do nosso programa. Mas, Paulinho de Jesus, quem é para Jesus Paulinho de Jesus? Paulinho de Jesus para Jesus. Eu devo ser muito amado por Cristo, né? Porque tudo que Jesus fez na minha vida, a minha história com Cristo, ela começa dos meus pais. Eu sou filho de pastor, minha família toda cristã, protestante, certo. Mas uma família muito abençoada e de muita sabedoria. Meu pai não tinha cultura, mas tinha uma sabedoria enorme, né? E meu pai falava do amor de Cristo para mim de uma forma muito linda. Então, a minha conversão se dá aos 37 anos, né? Até os 37, eu viajei esse mundo de, meu Deus, para o Brasil inteiro, para fora do país, com teatro. Eu, com 14 anos, estava no teatro fazendo Viva o Lampião no Inferno. Fazia a iluminação do espetáculo Lampião no Inferno, que tinha Elba Ramalho, Tânia Alves, Walter Breda, Sadi Cabral, Antônio Pitanga. E depois veio a próxima produção, que foi Viva o Cordão Encarnado, que era um teatro de cordel. E eu fazia, entrei substituindo um ator, chamava-se Silvio Frois, e eu entrei fazendo uma das prostitutas do cordel, né? E aí foi muito legal. E daí eu comecei, aí meu teatro foi muito forte na minha vida. O teatro ensina muito, né? Muito. A pessoa, o ator, e até se entrega com a relação entre pessoas, entre direção, viajando o mundo e o Brasil, como você mesmo disse. Quais são as dificuldades dos atores? Qual a dificuldade do cinema brasileiro, que agora acabou de receber o Oscar com Ainda Estou Aqui, a querida Fernanda Torres, Walter Salles. Fala um pouquinho dessa importância, porque as pessoas dizem, não, foi o Oscar internacional do filme, mas para chegar até esse ponto, Paulinho? Não, é muito complicado. Hoje você montando, ter um filme nessa proporção, a chegar ao Oscar... Reconhecido, porque né? O brasileiro, ele é bom de novela. Brasileiro, ninguém faz novela como os brasileiros. É verdade. Né? E cinema, a gente está acostumado com os americanos, com que os caras fazem um filme maravilhoso. Desde o Faroeste. Desde o Faroeste. E aí você tem agora um filme brasileiro pela segunda vez. A primeira vez foi com a Fernanda Montenegro. Exato. Né? Então você vê como se demora. E é muito difícil, porque envolve muito dinheiro, envolve todo um lobby em cima de tudo isso, né? E o próprio reconhecimento, né? E o próprio brasileiro não valoriza a relação do nosso cinema
cinema, né? Eu não gosto de filme brasileiro que é muito chato. Não, filmes bons. Eu lembro de um filme que Reginaldo Farias fez, que era a história de Lúcio Flávio. Certo. Um filmaço também. Então, a dificuldade, por exemplo, você tirar daqui e colocar lá já é uma loucura. Eu, quando no teatro, o Teatro Aplicado era onde nós estávamos na época de Lampião do Inferno, 1974, 75. Uma das coisas que ficaram muito claras foi o seguinte: os atores vieram do Nordeste. Elba Ramalho era atriz e a Elba Ramalho era cantora do Quinteto Violado. Nossa. Você viu nessa época? E todos eles vieram para São Paulo, o pessoal que veio do Nordeste, os atores, grandes atores, eles ficaram hospedados no próprio teatro. Eles moravam no próprio teatro. Eu não morava no próprio teatro, porque eu sempre morei em São Paulo. Mas Tânia, Walter Breda, Tânia Alves, cara, era uma produção enorme. Hoje, você não consegue, basicamente, fazer uma produção com 40 atores no palco. E aquilo era um teatro de companhia, né? Então, onde todo mundo tinha que se doar para o espetáculo. E também uma coisa engraçada, naquela época nós fazíamos teatro de terça a domingo. Terça, quarta, quinta e sexta uma sessão, sábado 2 sessões e no domingo 2 sessões. Nós tínhamos público para isso. Hoje está inviável, porque o preço do ingresso é caro, porque tudo ficou muito caro. Então, aí sofre o ator. O ator hoje que ele não tem um destaque, é difícil ele ficar no teatro. Se não tiver uma novela. Se não tiver uma novela, se não tiver um investimento muito grande na divulgação de espetáculo, fica muito difícil de você manter um espetáculo, por mais simples que seja. Agora, imagina um filme, imagina você concorrer a um Oscar, a mesma coisa na música. Graças a Deus, tem muitos brasileiros que hoje estão entrando no Grammy, né, recebendo o Grammy e tal, mas isso também demorou. Reconhecido. Recomeçou o reconhecimento. Falando nesse tema, eu citei Eu Ainda Estou Aqui, porque depois que o filme foi premiado pelo Oscar, entrou uma reportagem em uma grande emissora de televisão que disse que as pessoas estão indo para o cinema, fazendo fila, e o filme está desde o final do ano passado em cartaz. Sim. Ou seja, é aquilo que você disse, o brasileiro vai depois que está pronto. Já que ganhou o Oscar, eu vou lá conferir. Vou lá assistir, claro. Estão fazendo fila? Ótimo, vão conferir para ter certeza que é um filmaço. Mas é essa valorização que nós precisamos ter, porque não é só o capim do vizinho, a grama do vizinho que é boa. A sua também tem que ser boa, bem regada, bem cuidada, bem tratada, valorizada. Eu vou até fugir um pouquinho do tema e dizer, aquele comércio pequenininho, sim, que o seu vizinho abriu, que o seu amigo abriu, não é isso? Passe por lá, compre alguma coisa, compre um biscoito, compre um pãozinho, compre um frios, não é isso? Compre um refrigerante, um suco. Isso já ajuda, né, o seu vizinho a prosperar. Não, Edmelo, eu vou na padaria, porque aquela padaria tem 3 pisos, eu gosto de tomar um café, eu gosto de tomar a minha cerveja, o meu guaraná. Passe lá também. É assim que as pessoas crescem e muitas vezes, Paulinho Jesus, que eu acho, ou tenho certeza até em algumas teses, sim, que o Brasil ainda é um país de terceiro mundo. Sim. Porque o brasileiro não se ajuda. Você acredita que hoje, por exemplo, para nós mantermos um espetáculo no teatro hoje você sabe, eu tenho um parceiro de palco que é o Elias Cacá, que está fazendo um comercial com o Leonardo, da Votorantim, é muito legal. Nós temos uma lista de amigos, um grupo de Zap, que quando a gente faz um espetáculo no teatro, a gente lota o teatro 2, 3 dias seguidos, porque nós anunciamos esse espetáculo, porque sem mídia, como é que você vai lotar? Não funciona. Porque você chega, a qualquer lugar que você chega, e as pessoas vão, por exemplo, amanhã Edmelo explode no Brasil inteiro. Vamos falar que você está começando, que você teve sorte, mas ninguém viu a trajetória. Eu não conheci o Edmelo. Você entendeu? É muito louco isso. E as pessoas, me parece que só valorizam depois que você explode, né? Depois que você... Infelizmente. Olha, isso é muito ruim, porque nós temos tanta gente talentosa. Muita. O Brasil é um celeiro de estrelas. Cantores, atores, apresentadores, bailarinos fantásticos. Nós temos gente da melhor qualidade em todas as áreas. Em todas as áreas. Infelizmente, a oportunidade só vem
quando o artista independente estoura. Sim. Só que ele estourou por vias pessoais, vias próprias, investimento próprio. Você tem história, a maioria dos artistas, você pega um Gustavo Lima, você pega o Daniel, ou seja, artistas que são de ponta e que em algum momento investiu na carreira, acreditou na própria carreira e obviamente em Deus. Sim. Falando nesse momento como ator que você passou, você também vem com a música e claro, são canções que toda vez que você sobe no palco, você edifica, você faz com que as pessoas se emocionem, faz com que as pessoas percebam a presença de Deus. Fala um pouquinho desse seu trabalho musical. Essa é uma das coisas mais doidas. Eu nunca imaginei que eu fosse chegar nesse local que nós chegamos. O meu pai era um cara tão apaixonado por mim e ele sempre... Ele nunca me apontou os dedos para nada. Meu pai nunca disse, olha, o que você está fazendo é pecado, é isso. Não. Só orientou. Todos os dias ele só falava que Jesus me amava muito. Meu pai era muito crente. E ele todos os dias, quando eu chegava de madrugada nas boates, nos shows, o meu pai estava na sala me esperando e ele dizia assim, eu estava orando. E Deus falou para mim que você vai cantar hinos de adoração. Eu disse, meu Deus, meu pai deve estar louco. Porque tudo que eu nunca imaginei na vida é que eu ia ser um dia ser cristão, que praticante, entendeu? E você chegando das noitadas na madrugada. Das noitadas, drogado, bêbado, travestido. Você imagina, meu pai era uma figura louca. E quando ele ia me buscar nas boates? Esperava. 3 horas da manhã. Eu estava saindo da boate, aí eu travestido. Quando ele olhava para mim, eu falava, ele vai me sentar o porrete, né? Aí ele dizia assim, eu vim te buscar, porque Jesus te ama. Olha e eu só. também te amo. Aí quando eu entrava no carro, ele falava assim, Deus falou comigo que você vai cantar. E você bravo, chateado ou não? Não, você, nunca. Eu sempre fui um bom filho. Você ficava... Eu sempre fui um bom filho. Mas se assustava com aquela situação. Eu falava, meu Deus, meu pai deve estar fumando alguma coisa, não é possível. Eu tô nessa condição. E ele veio falando buscar. Que eu vou cantar para Jesus, eu digo, meu Deus, que Deus é esse que ele serve, que é muito... Totalmente fora do radar. Fora do radar. Na sua percepção. Na minha concepção, claro. Porque eu tinha uma concepção de crente, tinha que ser aquela coisa, né? Bíblia aí, embaixo do braço. E aí o que fica legal é que ele vai falando essas coisas e isso nunca me agredia. Ele nunca alterava a voz, ele nunca falou que você tem que virar crente, você tem que aceitar Jesus. Ele usava o amor. Não, ele só falava que Jesus me amava e que ele também me amava. E que toda noite ele ia orar e Deus falava para ele, Expedito, não abandone a herança que eu te dei, porque ele vai cantar hinos de adoração. Eu dizia, meu Deus, meu pai é doido, vou cantar hino no mundo. E agora, isso, a vida secular correndo junto. Você imagina eu fazendo show em boate gay, cantando, dançando, viajei com Rogéria, viajei com um monte de... E foi muito louco isso, cara. Foi muito louco. E você em algum momento sentia algo tipo, eu tô fazendo o que aqui? Ou não? Realmente você ia de peito aberto, é isso que eu quero pra mim. Cara, eu tava fazendo aquilo que a gente gosta. Sabe aquela frase, todo artista tem que ir onde o povo está? Era exatamente isso. Chitãozinho Chororó todo. Tipo aquilo. E tipo assim, não, é o que eu sei fazer, o que eu acredito. Porque o mais importante de tudo, você pode ser um apresentador bom, top de linha, mas se você não acreditar nisso, não vai. É verdade. Né? E eu sabia que eu ia cantar muito. Então, por exemplo, nos shows, era tão engraçado, porque nas boates que eu fazia imitações. Então eu fazia Maria Alcina. Então eu imitava Maria Alcina ao vivo, a boate vinha abaixo. Então tudo isso era muito sério comigo. Então eu estudava as pessoas que iam cantar as músicas e isso para mim era muito certo. E eu falava, pai, eu ainda vou ser famoso, pai. Ele dizia, eu sei, filho, Deus falou para mim. Eu dizia, pai, não é isso. Eu vou cantar aqui. E cantei e cheguei ao Prêmio Sharp em 94. Com 3 indicações. Cheguei ao Prêmio Sharp com prêmio de revelação do ano, indicação para a revelação do ano, melhor intérprete do ano e o melhor disco do ano na categoria samba. Primeiro, cara, quem me levou pro disco? Aguinaldo Raiol. Aguinaldo me viu cantando em Atibaia, ele foi fazer um show em Atibaia e eu fiz a preliminar. Quando ele subiu falando, gente, há anos eu não ouço alguém cantar como Paulette. Olha só, que era o nome artístico. E aí ele me chamou para cantar com ele.
Cara, aí ele começou a cantar, o povo começou a gritar para ele cantar Carinhoso, ele começou, meu coração, não sei porquê, ele falou, quero chamar alguém para cantar comigo. Paulette, quando ele falou Paulette, eu tremi, cara, como é que eu vou cantar? E aí quando eu peguei o microfone, já estava junto, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso, eu muito que te quero. E ele dizia, aí aquilo foi um alvoroço, dali para frente, cara, eu não parei mais. Aí eu fiz com ele, fiz com o Emílio, fiz com o Calbi, cara, muito louco. E o seu pai? Meu pai faleceu em dezembro de 84 e ele disse para mim, no hospital, filho, tem uma coisa para te dizer. Eu não vou ver você cantar para Jesus. Falei, para, pai. Falei, Deus falou comigo essa noite que ele vem me buscar daqui 3 dias. Mas Deus falou para mim que eu ficasse em paz, porque eu não iria ver, mas Deus ia mudar a minha história. E 3 dias depois ele faleceu. Em 84, 26 de dezembro de 84. 10 anos depois você ganha o prêmio Sharp. 10 anos depois. Em 1994. 94. E ficou essa fala do seu pai. Ficou essa fala. Era muito engraçado. E 13 anos depois que meu pai faleceu, que eu tenho encontro com Cristo. E você ganha o prêmio Sharp e fala, agora eu decolo. Agora... Não, quando eu fui para a indicação do prêmio Sharp, cara, eu falei, agora vai o cara. A Paulette estoura. Nossa, a música tocando no Brasil inteiro. A música era, como vou deixar você se eu te amo? Sei que a minha vida anda errada. Cara, estourado. 3 anos depois? 3 anos depois, eu não queria mais cantar secularmente. Eu comecei porque assim, sucesso sem direção você se perde. Verdade. E aí isso começou a acontecer comigo. E o engraçado, que daí comecei a tomar todas, comecei a cheirar. E aí, cara, foi virando um negócio muito ruim. Os shows, as agendas foram se perdendo? Não, a agenda explodido, mas é assim, tudo que eu saía do palco, eu ia pro hotel, eu queria beber, porque o que você vivia no palco, você consumia no hotel. E aí, cara, eu comecei isso naquela época era fax, lembra disso? Lembro. Como a gente tá velho, né? Vamos passar um fax. E aí, eu mandava fax pra minha irmã, dizia, tá, ora por mim. Porque eu não tô gostando, eu quero parar. E aí eu pedi para a produção que eu queria voltar para São Paulo. Quando eu vou voltar para São Paulo, a gravadora mandou eu voltar. Eu estava em Fortaleza, fazendo uma turnê Paulette in Concert. Certo. E aí eles, volta para São Paulo que você vai precisar gravar mais uma música agora que vai para novela das 8. Aí vim para São Paulo para gravar. Na semana seguinte que eu ia gravar, uma semana antes, uma amiga chamada Tina, que é a minha mãe na fé, que me falou de Jesus, conhecia meu pai, uma amiga de anos, Tina. Aliás, beijão, Tina. E uma das coisas mais lindas, ela falou, vim te buscar pro meu casamento, que eu me converti. Eu falei, você tá doida? Ela falou, não, eu me converti e vim buscar você também para conhecer Jesus. Lembrei do meu pai falava que ela ia ser serva de Deus. E ela me levou na igreja. Só que o marido dela tocava comigo, por isso que eu vim pro casamento dela. O marido dela tocava comigo. E aí teve um casamento. Rapaz... Aí terminou o casamento, eu e ele bêbado, mas ela não. Na semana seguinte ela falou, nós vamos jantar fora. Me arrumei para ir jantar fora. Botei uma roupa linda, tal. Ela parou na porta da igreja. Eu falei, Tina, você parou na porta da igreja? Eu falei, claro, nós vamos na igreja. Eu falei, você falou que a gente ia jantar fora. Eu falei, pois é, hoje nós vamos alimentar o espírito. Personalidades comigo, Edmelo. Eu volto já com Paulinho de Jesus. Olá, eu sou Edmelo, programa Personalidades, e eu quero falar com você, meu amigo empresário, você que tem um produto, a sua marca e quer divulgar para todo o Brasil, para São Paulo, capital, interior e também através das principais plataformas digitais. Venha divulgar conosco aqui no programa Personalidades. Fale com a nossa produção, com a nossa equipe de marketing e estamos à sua inteira disposição. O telefone é o 011-95599-9341. Divulgue a sua marca para São Paulo, capital, pela TV aberta e através das principais plataformas digitais. Quem não é visto, não é lembrado. Vem você também para o programa Personalidades. Entrevista com informação e credibilidade.
Muito bem, voltamos com o programa Personalidades. Você é sempre o nosso convidado especial. Meu muito obrigado de todo o coração, a audiência do programa, toda quinta-feira, 9 da noite. Perdeu a quinta? Reprise aos domingos, 6h30 da tarde, aqui pela Astral TV. Por aqui sempre passa um case de sucesso, uma história linda que obviamente vai acrescentar ainda mais na sua vida. Ao meu lado, Paulinho de Jesus, ator, cantor, apresentador e uma história de vida maravilhosa. Edmelo, estou acompanhando a história com Paulinho de Jesus e olha, passei muito perto disso, ou a história é muito parecida. É isso, é realmente para que você tenha referências e tome decisões, principalmente decisões assertivas, não é isso, Paulinho de Jesus? Com certeza. A nossa vida, ela é decidida por nossas escolhas. É verdade. E aí tem momento que a gente tem que virar o jogo. Tem que virar o jogo. E naquele momento que você dizia que foi até a igreja achando... Aliás, você não ia para a igreja, você ia jantar. Jantar fora, eu achei que eu ia jantar. E descobriu que vamos alimentar a alma. O espírito. Eu fiquei muito bravo, cara. Fiquei muito bravo porque, gente, me convida para jantar fora e me parar na porta da igreja. Eu não gostava de crente. Que ano foi isso? Isso foi em 97. Eu tinha pavor de crente. Porque crente, quando me via, apontava o dedo pro meu pecado ou me mandava pro inferno. Eu dizia, gente, que povo é esse? Se você não tirar o brinco, e eles iam na minha casa, que era tudo amigo, se você não tirar o brinco, você vai pro inferno. E eu sempre bocudo, eu dizia assim, eu vou pelo brinco, mas tu vai pela língua. Tinha resposta Tinha na resposta ponta porque, cara, eu não cresci ouvindo alguém mandando gente pro inferno. Eu cresci ouvindo alguém dizer que Jesus me amava e que ele também me amava. Base do evangelho cristão é amor. É verdade. Não é dedo apontado para ninguém. Sabe, quem convence do pecado, do juízo, da justiça é o Espírito Santo de Deus. Né? Eu vejo hoje, quando o pessoal fala da minha história, eu viajo muito para testemunhar sobre isso. Sim. E aí, os homossexuais, não sei o quê. Calma, querido. Jesus te ama também. E agora, é preciso tomar uma decisão. E a decisão é nossa. É pessoal. É pessoal, né? Não adianta eu fantasiar você, não adianta que eu fale que você fazer isso. Não. É decisão. A nossa vida, ela é decidida por nossas escolhas. E aí você, em 97... Aí chego na igreja. Foi pra igreja. Com uma bronca. Bravo. Não, bravo. Ia jantar fora e para... Tudo que eu não queria na minha vida era crente, rapaz. E entrou. Aí tô lá. Aí eu dizia, meu Deus, o que eu fazia no meio desse povo feio? Essas mulheres sem maquiagem. Meu Deus do céu. E começou. Não, aí o pastor me convidou para ir na inauguração da igreja. E inaugurar no sábado. Isso foi na segunda, no sábado, ia inaugurar a igreja. Não tinha nem banco ainda na igreja. Aí no sábado eu fui. Imagina, eu com aquele cabelão, fiz um coque, maquiagem, brinco, tal, que não sei o que. Vou pra igreja. Era você que se preparava. Claro, foi pra igreja. Linda. Linda de viver. Maravilhosa. E aí lá vou eu pra igreja. Aí no sábado a igreja cheia, tinha umas 40 pessoas, era uma igrejinha bem humilde, mas muito, muito bonitinho. O pastor é uma graça. Esse pastor é o que me batizou, o pastor Júlio César Selegato. Hoje ele inaugurou a igreja linda, que é um ginásio de esporte na minha cidade. Maravilhoso. Mas a história não começou assim. Aí eu vou pra igreja pra inauguração, que uma mulher ia ministrar. E o pastor falou assim, olha, vai vir uma missionária, Maria Luísa, uma mulher muito usada por Deus, que não sei o quê. Aí eu vou. Certo. Cheguei lá, a igreja cheia, eu falei, vou ficar do lado de fora, que bom, né? Aí a diaconisa, amiga da minha mãe na fé, a Tina, ela achava que eu era mulher. Daí a Tina falou, não, Paulete é traveco. Mas não conta, não, tá bom. Aí, mas a culpa é tua, você caprichava. Sim, mas aí ela ficou na porta da igreja porque ela guardou 3 lugares lá na frente. Rapaz, quando nós chegamos... E as mulheres tinham, obviamente, direito a sentar. A igreja está lotada, primeiro as mulheres e crianças. Mas 3 convidados, aí levantaram, ficou o Paiva, a Tina e eu na cadeira do corredor. Aí a irmã que ia pregar chegou, aí ela falava, ai, Deus é maravilhoso, e o pastor que não sei o que, ia dizer, que mulher doida, né? Jesus é lindo, e eu lá embaixo falava, meu Deus do céu, eu nunca vi Jesus, como é que pode? Falei, mas tudo bem, crente é tudo doido. Aí ela falou, pastor, Deus me deu uma palavra linda. Aí o pastor falou, eu creio. Daí ela disse assim, mas quando eu passei pela porta aqui,
o Espírito Santo falou comigo que a obra que ele tem aqui hoje não é comigo, por isso ele ia fechar minha boca. Aí ela devolveu o microfone, pastor, e desceu. Aí o pastor falou, e agora? Agora é comigo. Já pensou ser um convidado e o convidado não vem, chega na mão, e aí começou, aí o pastor falou, não, alguém quer contar um testemunho? Nada. Daí o pastor falou assim, eu vou dar uma oportunidade para alguém cantar um hino. Quando falou isso, a irmã que estava na porta veio, pastor Júlio. Ela falou, o que foi, irmã? O senhor vai dar oportunidade para o louvor? Ela falou, vou. Ele falou, a irmã quer cantar? Ele falou, eu não sei cantar, mas o irmão Paulete. Quando falou irmão Paulete, a igreja fez assim, meu Deus do céu, Satanás está na igreja. O irmão Paulete sabe. Aí o pastor falou, o irmão Paulete canta o hino. Eu falei, Tina, eu não vou cantar. E aí, você não sabe o que Deus fez. E eu escondido na cadeira assim, porque não queria levantar. Não adianta. Nesse dia eu descobri que o pior inimigo do homem, Ed, não é Satanás. É o nosso ego. Por isso a gente tem que matar o ego todo dia. Lembra? De novo, lembra a gente conversando nos bastidores daquele dia do programa? O ego da gente. Rapaz, eu escondi. Aí, não, e eu não vou cantar, eu não vou. Deus moveu a igreja começou. Canta. Quando eu levantei, Deus mudou a minha história. Cara, quando eu levantei, eu sabia que eu não era mais a Paulete. A moldura era da Paulete, mas a tela era do Espírito Santo. O Espírito Santo tomou conta. E aí o pastor me chamou para frente. Quando eu vim para frente, a igreja quase caiu de costas. O pastor doido. Já imaginou ser na inauguração da igreja e o pastor convida o Travecão, a bichona para cantar na igreja? Rapaz. Aí quando eu peguei, ele falou, sobe aqui. Eu falei, não, pastor, na minha casa todo mundo é crente como vocês. Eu não vou subir aí não, porque minha mãe sempre fala, meu pai falava isso, que subir nesse altar é coisa para quem é crente, vida no altar. Eu não, vou aqui embaixo. Aí foi, então pega o microfone. Quando eu peguei o microfone, Deus me batizou com o Espírito Santo. Amém. Quando eu comecei a cantar, as pessoas começaram a chorar, isso que a gente vive hoje, de ver as pessoas chorando, caindo, e paralítico andando, começou a acontecer. E de lá para cá, nunca mais eu parei. De lá para cá, eu viajo o mundo. E é tão engraçado, não só no gospel, como no secular. Eu abri a boca, as coisas vão mudando. No programa, no sabor e tudo mais, a mesma coisa. Muito louco, cara. Paulinho de Jesus. É isso. Se você crê, se você tem a sua fé, tenha certeza que abrindo o seu coração, Deus te alcança. Tem que querer. Por isso o famoso livre-arbítrio. Te dá permissão para você seguir por onde você quer chegar, mas tenha certeza que Ele toca no seu coração no momento certo. Estou deixando o Paulinho de Jesus falar aqui o tempo todo, de Melo, mas que história fantástica. E olha, ela é muito maior do que o nosso programa. Chegamos agora próximo do final do programa, mas a história de Paulinho de Jesus é gigantesca. E é claro, eu aconselho você a seguir o nosso querido Paulinho de Jesus, @Paulinho de Jesus Show Oficial. É isso, vai lá, @Paulinho de Jesus Show Oficial. Redes sociais, está no YouTube, todas as canções. Este testemunho, claro que um pouco mais amplo, mais detalhado, mas eu trouxe ele aqui, graças a Deus por isso, para realmente, de Melo, eu não sou travesti, mas eu tenho outras situações, eu tenho um casamento que está chegando ao final, eu tenho relações que realmente não me interessam, eu tenho atitudes que não são boas. Então fique atento, trabalhe tudo isso que o Paulinho de Jesus conversou com a gente agora, para que você possa encaixar na sua vida. E obviamente, Deus é o primeiro passo para que você tome uma decisão inteligente. Acredite, não é religião. Não. Ninguém está falando aqui sobre religião nem placa de igreja. Estamos falando sobre Deus, sobre quem move o nosso dia a dia, quem coloca esse calor no nosso coração e que nos dá a oportunidade. Dê o primeiro passo, que eu tenho certeza que os demais vão acontecer. Nossa, com certeza. Não é isso, a nossa Paulo? vida, ela é decidida por nossas escolhas. Vou dizer uma coisa para você, Ed. Faria tudo de novo. O que eu fiz no dia 27 de setembro de 97, faria tudo de novo. Que bacana. Tanto que eu tomo essa decisão todos os dias. Eu digo para as pessoas que conversão não foi a minha em 97. Ela é todo dia. Eu me converto todos os dias. Todo dia eu acordo e tenho a certeza de que mais um dia eu estou no caminho certo, andando com Cristo, pedindo a Deus que abençoe as pessoas também. Porque, cara, é muito legal. O que mudou na sua vida? A única coisa que mudou na minha vida, que mudou
doeu na minha vida? Foi a prática do pecado aos meus olhos. Talvez aos teus olhos pode não ser, mas na minha visão. Então, a minha visão. E nós temos que lutar, cada um, por aquilo que é melhor para nós. Melhor para nós. Então, aquilo que é bom, poxa, que legal é de estar com um programa, quero ir lá, claro, quero fazer parte disso, que é legal. Isso é muito bom, né? Porque às vezes a gente fala assim, será que não vai? Você pode fazer isso? Não, é você que tem que tomar essa decisão. É você que tem busca. Então, não importa a situação que você esteja vivendo, não importa. Tome uma decisão hoje, tenha um encontro com Cristo, fala com Ele, não estou falando para você ir na igreja, não estou falando para você, estou falando para você entrar no seu quarto e falar, Jesus, a parada aqui está muito difícil. Me ajuda. Você entra aí, dá uma luz para mim e ele faz. Eu sou apaixonado por isso. Porque em todos os momentos mais difíceis da minha vida, mesmo antes da conversão, eu sempre falei com Cristo e Ele sempre me atendeu. Respondeu. Sempre é tempo de recomeçar. Por isso que nós estamos aqui também com o programa Personalidades, trazendo para você uma história bacana, um case de sucesso. E você tem que pensar o que realmente é importante para você. Pode ser que toda essa mensagem não chegue até você, mas alguns pontos são importantes, claro, e são eles que você tem que pensar. Paulinho, sabonete neutro é sabonete de bebê. Você colocou isso nas suas redes sociais. Sim. E obviamente as pessoas devem se posicionar. Claro. É isso que você pensa? Com certeza. Neutro é sabonete de bebê. Neutro é lógico. Até porque a palavra de Deus também diz isso. Sim, sim. Não. E o restante não funciona. O que nós estamos vivendo hoje é uma afronta a Deus. Não é? Uma afronta a Deus. Eu não tenho nada contra ninguém, querido, mas a minha Bíblia diz que Deus é sim, não. A minha Bíblia diz: Deus fez o homem, fez a mulher. Deus fez macho e fêmea. Ótimo, maravilha, acabou. É uma vida. Eu, por exemplo, eu acho que até hoje para ser gay é difícil. Você vai ter que fazer faculdade de novo, porque até você decorar a sigla LGBTQIA+, que não sei o que, cara, na minha época era GLS, gays, lésbicas, simpatizantes. É isso mesmo. E era muito bom, entendeu? Muito prático, a gente era até mais feliz. Agora, eu não consigo entender, cara. Estão misturando política com decisão de vida que eu quero tomar. Olha, qual foi a sua orientação? Primeiro que eu já, esse negócio de orientação, um negócio muito feio. Sou homossexual, sou bissexual, faça o que você quiser. Cada um tem o direito. Até aí tudo bem. Agora, no que nós estamos vivendo, às vezes eu fico com vergonha, cara. Passa do ponto? Não, passou do ponto. Já faz tempo que passou do ponto. Eu elejo pessoas para ficar numa assembleia discutindo que se eu tem que ter um banheiro feminino. Cara, isso não é conquista, isso é imposição. Isso é imposição. Na época em que a Paulette vigia, quando a gente ia jantar num restaurante familiar, a gente se ligava, dizia assim: nós vamos jantar lá, mas pelo amor de Deus, vai discretíssimo. A gente chegava, não queria nem chamar a atenção do restaurante, falava para o garçom: a gente fez uma reserva, mas tem um lugar distantezinho assim. Não é porque era proibido, não, a gente não queria servir de escândalo. Agora, vamos ser sinceros, cara, outro dia eu vi um negócio no shopping. Eu tenho uma mãe que tem 94 anos. E a gente gosta de tomar um cafezinho toda semana. Minha mãe, depois de Jesus, é a pessoa mais importante. Se eu for no shopping com minha mãe tomar um café, minha mãe fala: eu quero ir ao banheiro. E entrar um homem de barba como você no meio das mulheres dizendo que é mulher, o que você vai fazer? Eu vou arrancar ele de lá. Pois é o que eu falo. Eu vou parar na delegacia, mas o pau vai comer na casa de Noca. Porque isso não é conquista, isso é imposição. Sabe qual seria a maior conquista? Gente, nós somos homossexuais e nós queremos um banheiro para nós. Seria isso. Conquista. Não ofenderia ninguém. Isso. Agora, o duro é a sua mulher entrar num banheiro com um cara de barba, como eu vi no shopping, dizendo: eu sou mulher. Rapaz, tá de brincadeira. Cara, tá de brincadeira. Há muito o que se fazer. Há muito ainda. Outro dia eu falei para um no aeroporto que quis me peitar porque ele tem a minha história e quis falar que não sei o quê. Aí eu olho, porque é assim, né, querido? Eu falo para ele: Micho, não mexe comigo não. Ele falou: por quê? Eu falei: porque eu não tô bom e não tenho previsão de melhora. Então não dá um passo para cima de mim, que eu sou cristão até a página 25. Na 26 eu sento o porrete e você vai ver que não vai ser bom negócio para você. Sabe, porque respeito é bom e conserva os dentes. Não, e além disso, Paulinho,
O meu direito vai até onde começa o seu direito. Sim. Então nós temos que respeitar homens, adultos, crianças, políticos. Temos que respeitar as pessoas que estão nos atendendo nos postos de saúde. O que eu acho mais ridículo é quando você vai num hospital ou posto de saúde e tem uma placa escrita: se você falar um pouco mais alto ou se você xingar um funcionário público, você será penalizado pela lei. Precisa? É a mesma coisa que você está dizendo. Precisa evitar que marmanjos barbados entrem no banheiro onde tem crianças, onde tem meninas e tem mulheres? Precisa? Isso não é discriminação. Isso é direito e deveres. Respeito se põe na mesa. Paulinho de Jesus. Diga. Estou passando aqui o tempo, aproveitando o máximo com você, mas quero falar que quando você não está ministrando e fazendo shows, você está cozinhando. Fala um pouquinho para mim sobre sabor e tudo mais. É minha paixão. Depois de Jesus, a pessoa mais importante é minha mãe e depois disso é minha cozinha. Cara, eu sou apaixonado pela gastronomia, sou formado em gastronomia. É verdade. E tem um programa de gastronomia chamado Sabor e Tudo Mais. Você esteve com o querido Fatioli, esteve em grandes programas de televisão. Sim. E como é que vai o Sabor e Tudo Mais? Tem algum projeto para 2025? Tem, eu quero retrazer esse programa temporada agora, porque eu acho que agora vai ficar melhor, porque agora a gente tem mais material. E eu acho que o know-how é bom, né? Porque com o tempo você vai pegando o know-how, vai tendo experiências. E eu montei hoje uma cozinha caipira, de fogão a lenha. E a gente grava alguns programas lá, né? Aliás, quero te receber lá no programa. Vai ser um prazer. A gravar. E aí, o que é o Sabor e Tudo Mais? Sabor porque é da cozinha, tudo mais. Porque tem o Cacá, o Elias Cacá, que agora... O Elias Cacá também tem uma fase ótima também agora. Grande abraço. Elias Cacá, falei de você para ele antes, porque nós estivemos juntos no final de semana. O Elias Cacá recebeu um presente de Deus esses dias. Eu fui visitá-lo na casa dele, que moramos perto, fui tomar um café, e no final ele falou assim: Paulo, eu queria que você orasse pelo meu passaporte, porque apareceu uma oportunidade, mas preciso orar, não sei, cara. Aí eu fui orar. Isso foi na quarta noite, na quinta de manhã ele recebeu a resposta, que era um convite para gravar comercial fora do Brasil. E no domingo ele embarcou para o Chile, gravou, voltou. Na semana passada, na semana retrasada, essa semana a gente esteve junto. E o Cacá é um cara muito lindo, muito querido dos nossos, um cara que está aí há trocentos anos e agora fez uma campanha, está fazendo muito cinema. Parabéns. E um cara que é fantástico. Então a gente fez um programa que Sabor e Tudo Mais. E ele também é um cara humorista, e nós montamos no Sabor e Tudo Mais. A priori, quando a gente montou o programa era a história de um chefe de cozinha e de um maître num grande hotel. Olha só. E aí ele de smoke, eu de chefe. E o telefone desse hotel tocava: alô, olha, nós queríamos fazer... sim, o chefe Paulo Sérgio faz, que não sei o quê. Tanto que o programa começava: olha, eu sou o chefe Paulo Sérgio, mas pode me chamar de Paulinho, vamos lá. E aí a gente criou isso e o programa foi indo. A gente tem um quadro no programa maravilhoso, chama-se Chá com Nós. Esse quadro é o seguinte: as pessoas que assistem... A gente está na sexta temporada, nós chamamos 6 temporadas. E o programa de TV ia para muitos lugares. Tanto que o que nós gravamos esse ano não ficou no Brasil, foi para Portugal. Olha só. E aí as pessoas escrevem justamente assim: se você tem uma história bacana, manda para cá, porque a gente quer trazer você no programa. Não precisa se preocupar, não. Nós vamos até você. Quando você recebe a notícia que o programa vai até lá, a primeira coisa da pessoa da casa é falar assim: meu Deus, eu vou receber o Ed Mello aqui, meu Deus do céu, como é que eu não vou... E as pessoas falavam isso: como é que a gente vai receber um Sabor e Tudo Mais? Eu não tenho nada aqui. Aí a gente fala: não precisa fazer nada, não. Deixa pra mim. Chá com Nós. É um chá que nós levamos tudo pronto. Que beleza. E aí a pessoa tinha uma história interessante, e aí a gente sentava na mesa, eu cozinhava na casa, e a pessoa contava a história dela. Parabéns. E aí era muito legal, porque a gente teve muito problema com artista no começo. Você deve ter tido isso. Eu sempre você vai ver, eu sempre gosto de chegar meia hora até uma hora antes da gravação. Porque entre eu esperar e você esperar, eu prefiro que eu espere.
Eu ia dizer isso agora. Eu prefiro eu esperar, porque como é que você vai entrar para gravar um programa numa tensão se o seu convidado não vem? Então, e tinha aquele povo que fala assim, mas eu estou no aeroporto e não tem voo. Mentira, velho. Nossa vida é vida de agenda. Então, e aí começamos a ter problemas. Você sabe o que você vai fazer amanhã já. Então, e aí a gente tinha problema e a gente dava aquela prioridade, assim, a produção ligava, como aí desligou, conversou, então, a nossa produção ligava para dizer, o que você gosta de comer? Qual é o prato? O que você gosta? Então a gente fazia um prato especial. Aí os caras, não vai dar para ir, porque o voo não vai dar, de última hora, apareceu um problema que não sei o que. Essa é uma coisa, Cacá, eu não vou levar mais artista, não. Nós vamos trazer gente do povo. Porque quem assiste televisão não é artista. É o povo. Quem assiste televisão é o pobre, é aquela pessoa que está em casa. Então, o meu respeito, o meu carinho por você que está aí, que acompanha o trabalho do Ed. Porque é isso mesmo, a gente faz televisão para você. É isso. Agora, a paixão pela cozinha é maravilhosa. Fui fazer gastronomia, aí depois, ainda na faculdade, ganhei uma bolsa porque eu fui aprovado. Quando eu fiz os 4 anos de gastronomia, e aí tenho TCC, especialização, e aí eu sou apaixonado por comida italiana. Aí fiz um prato e ganhei a bolsa. Massa aí, maravilhosa, saborosa. Ganhei um presente na faculdade. 40 dias na Itália. Tomando um bom vinho. Fazendo curso com eles, lá na Itália. Que beleza. Rapaz, coisa de Deus, cara. Então, sabor e tudo mais. Em breve Paulinho nós vamos de fazer. Jesus, vamos fazer sim. Siga as redes sociais. Eu volto a repetir para você. @Paulinho de Jesus Show Oficial. Tudo isso e muito mais. Paulinho, gostaria de ter mais meia hora de bate-papo com você. Eu tenho certeza que assunto não nos faltaria. E esse ano, você sabe, eu te falei, esse ano tem coisa nova chegando no musical. Tenho certeza musical que lindo. Vem aí um musical maravilhoso. Paulinho e vamos de Jesus como você nunca viu. Vamos acompanhar. Meu tributo. Falando em música, um grande sucesso que marca a sua carreira, Sou um Milagre. Sou um Milagre. Mais de 20 anos de sucesso. Mais de 20 anos de sucesso. Todos os shows onde você vai, ela tem que estar presente. Não tem como. Olha, é tão engraçado, às vezes eu vou um culto para assistir. Aí quando descobrem que eu tô na igreja, cara, virou um alvoroço. Pastor, pelo amor de Deus, pastor, convida ele para cantar pelo menos essa música, pastor, essa música, velho. E eu Sou um Milagre foi um presente na minha vida, porque essa canção é do Voz da Verdade, né, do Carlos Moisés. Certo. E quando eu me converti, eu fui o primeiro a gravar essa música que eles autorizaram. E ficou marcado e continuará. Marcado. Fico feliz em revê-lo. Eu que estou aqui. E torço para que volte, peço a Deus que nos abençoe, que possamos nos encontrar também em eventos, em praças públicas. Vamos fazer algo juntos. Aliás, Doninha Produções, o meu abraço. Oi, Doninha. Vaguinho, Thiago, toda a equipe Doninha Produções, onde nós nos encontramos. Tivemos a honra de estar juntos em um grande evento em praça pública e eu tenho certeza que outros eventos virão em 2025. Com certeza. Deixe sua mensagem e cante o seu sucesso. Com certeza. Meu lindo, primeiro, obrigado por esse carinho. Deus te abençoe. Você, a tua produção toda, esse pessoal, muito gente boa. Sucesso para você sempre. Amém. E que esse seja um ano que seja um diferencial na sua vida. Amém. E que grandes coisas o Senhor fará, não só na sua vida, mas na vida da sua família, no programa. Eu tenho certeza que Deus tem algo preparado, porque a Bíblia fala isso, né? Aquilo que os nossos olhos não viram é o que Deus tem preparado. Então, muito sucesso. E para você que está em casa, lembre-se de uma coisa: para Deus, nada é impossível. Mas só depende de uma coisa: a nossa vida, ela é decidida por nossas escolhas. Tome uma decisão hoje e você vai ver como Deus vai mudar a tua história. Paulinho de Jesus conosco aqui no programa Personalidades. Deixo você com ele e esta canção maravilhosa. Não se esqueça, gentileza gera gentileza. Beijo no seu coração. Fique com Deus e eu te espero. Personalidades, entrevista com informação e credibilidade. Tchau! Hey! Vamos cantar um pouquinho? É com você. Sua casa. Diz assim, ó. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus
para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Cante comigo aí, cante comigo.